Pré-contrato, termo muito utilizado agora no final de temporada. Mas você sabe o que é? O que diferencia de um contrato? Quais as garantias de atletas e clubes ao pactuarem um pré-contrato? Meu nome é Rogério Miranda e eu vou explicar para vocês. O pré-contrato é uma espécie de obrigação firmada entre jogador e clube para, na data acertada, assinarem um contrato principal. O objetivo do pré-contrato é a assinatura de um contrato posterior, ou seja, o pré-contrato é um contrato preparatório ao contrato principal. É como se fosse um entendimento válido entre duas partes para que uma relação contratual posterior seja celebrada. Tá, mas por que as duas partes se comprometem a firmar um contrato no futuro e não assinam logo um vínculo definitivo? Simplesmente porque tanto a FIFA como a CBF e demais confederações não permitem que um atleta tenha contratos simultâneos por dois clubes. Se eles têm um contrato assinado por um clube X, por exemplo, eles não podem assinar um contrato com um clube Y. Assim, o instrumento de pré-contrato surge para regularizar uma situação que já existia, de atletas acertarem com outros clubes antes do término de seus contratos em vigência. Certo, mas quando pode ser assinado um pré-contrato? A resposta está no Regulamento Nacional de Registros e Transferências de Atletas de Futebol. Atletas profissionais somente estarão livres para celebrar o contrato ou pré-contrato especial de trabalho desportivo com um novo clube após a expiração de seu último contrato ou dentro dos 6 meses finais de sua vigência. E o que é definido num pré-contrato? No pré-contrato, o atleta já acerta o tempo do contrato principal, os salários e as condições daquela contratação. Tá, mas e o que acontece se uma das partes, clube ou jogador, decide não assinar o contrato definitivo? Há alguma garantia? As garantias são aquelas já estipuladas no pré-contrato e se tratam de valores financeiros pela não assinatura. A multa do pré-contrato, ela pode ser diferente da multa do contrato principal? A resposta é sim. A multa pelo não cumprimento do pré-contrato, cujo objetivo é assinar o contrato principal, é livremente acertada pelas partes. E ela pode ter um valor milionário, independente do previsto no próprio contrato principal. Lembrando que a multa pela quebra de contrato pode valer para os dois lados, tanto o clube como o atleta. Por isso, a importância de um advogado especialista na área para auxiliar nas negociações e confecção dos contratos. E quais as vantagens de um pré-contrato para o jogador? A principal, no meu ponto de vista, é que evita que o jogador precise interromper sua atividade profissional para assinar um contrato com outro clube. O atleta ele não vai precisar ficar desempregado para acertar com outro clube, né? E para os clubes, qual é a vantagem? Se um jogador é disputado no mercado, ao assinar um pré-contrato, ele já está vinculado ao clube, que não tem mais o risco de ver o jogador ir para outro local ou trabalhar num clube concorrente. E aí, gostou do conteúdo? Então deixe teu comentário e compartilha com teus amigos.